A Hora do Agronegócio. Olá, amigas, amigos do A Hora do Agronegócio aqui da nossa Jovem Pan. Recebemos hoje algo que está em discussão aí, considerado fundamental para o agronegócio que vai ao futuro, que são as plataformas digitais, o mundo do 5G. E a gente recebe o presidente do Cone Sul da América do Sul, para a Ericsson, uma das líderes mundiais nesse setor das plataformas digitais. Eduardo Ricota, seja bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan e obrigado por nos atender. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui para a gente falar de um tema tão importante. Então, Eduardo, primeiro, isso agora é uma curiosidade, do jornalista aqui. 5G, chinês ou não chinês? Tem diferença esse assunto? Ou é a tecnologia igual? Que diferença tem, em rápidas palavras? Tem uma diferença grande, a gente está bem na frente dos chineses. A Ericsson foi a empresa que colocou 5G a primeira instalação de 5G em 5 continentes. Então, a gente tem muito orgulho de ter uma posição de liderança no 5G. Então, o número de patentes essenciais que a Ericsson tem, nós somos líderes mundiais em patentes essenciais no 5G. Então, tem bastante diferença entre a nossa tecnologia e a tecnologia dos nossos concorrentes. Eu não vou falar deles, mas sim falar da gente, que é o foco aqui nosso. Tá ótimo. É bom saber que tem essas diferenças efetivas. E vocês têm, pelo que eu vi aqui, das 93 mil antenas, aqui no país, vocês representam 50 mil, ou seja, vocês têm uma realidade instalada aqui no Brasil muito grande. Mas o assunto é o agronegócio, o assunto é companhias como Ericsson, hoje ligadas no mundo do agro, né? A gente teve aqui outro dia IBM, Intel, a gente vê companhias que normalmente não tratavam do agronegócio, agora envolvidas nisso. Então, Eduardo, quais são as principais informações aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas da PAN, com relação a Ericsson, 5G e o mundo do agro, por favor? Primeiro, vamos falar um pouquinho da Ericsson. A Ericsson está no país há quase 100 anos, né? A gente tem bastante orgulho dessa posição nossa. Como você mencionou muito bem, nós somos líderes em mobilidade aqui no Brasil. Nós temos uma produção fabril em São José dos Campos há 65 anos. Então, tudo que a gente entrega, não só no mercado brasileiro, mas todos os países da América Latina, José Luiz, ele é produzido em São José dos Campos. A gente exporta 40% da nossa produção. E o que a gente exporta? A gente exporta equipamentos de alta tecnologia, desde o 2G, 3G, 4G e agora, em breve, o 5G. Além disso, a Ericsson também tem aqui no país pesquisa e desenvolvimento. Há 48 anos a gente investe em pesquisa e desenvolvimento, a gente tem mais de 150 famílias de patentes tiradas no Brasil, então a gente tem uma posição bem forte aqui no mercado brasileiro e na América Latina. Com relação ao 5G, a gente tem que entender que tem 2 pontos fundamentais quando você compara o 5G com as outras tecnologias existentes. O primeiro é a questão da velocidade. A gente começa a dar velocidade que a gente chama de ultra banda larga através de uma rede móvel. Hoje, isso é alcançado através de fibra. Então, no 5G, você começa toda velocidade acima de 200 megabits por segundo, a gente chama de ultra banda larga, e você pode dar velocidades muito maiores no 5G. Então, quando você compara o 5G com as tecnologias existentes, você pode aumentar de 20 vezes a 100 vezes a velocidade. Esse é o primeiro ponto crucial do 5G. E o segundo, Zé Luiz, que é o mais importante, é a questão de latência. Latência é o tempo de resposta. Então, a latência no 5G ela é muito baixa, ela é próxima de zero, o que torna algumas aplicações possíveis. Por exemplo, carro autônomo. Por que a gente não tem um carro autônomo? Porque se ela estiver ligada numa rede
2G, 3G, 4G, o tempo de latência é muito longo. Se passa uma pessoa na frente, até o carro identificar e fazer a frenagem, já passou em cima da pessoa. Então, com tempo de latência curto, você começa a dar instantaneidade nos serviços e nas aplicações. É como se fosse mesmo num piscar de olhos. Então, você começa a ter recursos para colocar aplicações disruptivas que a gente não tem hoje. Então, você começa a colocar máquinas autônomas, por exemplo, no campo, você consegue começar a fazer cirurgia remota, hoje não é possível que a latência não permite, você começa a ter outras experiências de entretenimento, então, você consegue ter impacto em diversos setores da economia. Então, a questão da latência ela é fundamental para a gente, a combinação de alta velocidade e também baixa latência, são esses aplicativos que que eu acabei de mencionar. Então, Ou seja, importante... Você passa a ter uma resposta instantânea, né? Das máquinas no campo, da gestão digital, a resposta é imediata. Você não perde mais tempo para você poder consertar, corrigir alguma coisa que tenha que ser corrigida, não é isso? É isso mesmo. Então, e traz um grande impacto para os serviços, aplicações que a gente pode ter hoje. Infelizmente, algumas aplicações hoje a gente não consegue ter por causa da alta latência. Então, isso transforma diversos setores da economia. Vale para a saúde. Imagina você, por exemplo, fazer um exame remoto. A gente já mostrou, a gente trouxe para o Brasil algum tempo atrás uma demonstração de aplicação onde você consegue fazer uma ultrassonografia à distância. Você tem um médico em um local e a paciente em outro. Então, imagina colocar isso para o país inteiro, onde o país é muito grande. Às vezes você tem um médico, não tem o equipamento, às vezes tem equipamento, não tem um médico. Então, a gente acredita que vai melhorar muito a eficiência em diversos setores da economia. Saúde é um desses setores. Educação também. A gente vê aí que no período de pandemia, né, talvez o setor que houve uma aceleração na digitalização foi a educação. Do dia para a noite, a gente passou milhares de alunos que atendiam as classes nas escolas, eles passaram a estudar online. Então, o conteúdo não estava adaptado para esse mundo digital, né? Então, o 5G ele vai trazer esse benefício de ter, por exemplo, holografia, que são imagens tridimensionais para a aula. Então, isso vai impactar bastante a educação. Verdade. São aplicações que vão vir ao longo do tempo, né? Não é de um dia para o outro, mas ele, aos poucos, a gente vai começar a ver essas aplicações se tornando uma realidade. Eduardo, no campo do agro aí, vocês estão com um experimento rodando. Como é que está assim a atual realidade disto que vem a ser aí um futuro provavelmente bem próximo, né? Como é o timing e o que vocês estão fazendo hoje no assunto? Então, a gente tem um acordo que foi assinado com a São Martinho, que é uma das maiores empresas, né, de agronegócio do nosso país. O projeto com a São Martinho, primeiro nós vamos colocar conectividade 5G na sede da São Martinho, em Pradópolis. Então, com isso, dentro da usina, a gente vai ter casos de uso para melhorar a eficiência da usina. E a partir do primeiro trimestre do ano que vem, a gente começa a fazer uma seleção de startups. Então, com a tecnologia disponível na Fazenda São Martinho, a gente vai trazer startups junto com a São Martinho para começar a desenvolver aplicações olhando somente o agronegócio. Então, o projeto, eles são várias fases, e aí a gente vai começar a aplicar esses casos de uso dentro da Fazenda São Martinho, dentro do campo, e depois, se for possível, extrapolar para outras áreas do agronegócio. Ou seja, São Martinho vai ser um case, um exemplo,
E aí eu estou imaginando que o mesmo modelo você poderia ter nas cooperativas do Brasil, você poderia ter não só nas grandes empresas como São Martim, mas também no cooperativismo, né? Ou seja, as cooperativas poderiam permitir que os pequenos e médios produtores tivessem acesso a isso. É correto isto, Eduardo? É correto, é completamente correto. Depois, a gente quer que a gente possa escalar tudo que a gente está aprendendo lá para o agronegócio em geral, independente do tamanho do negócio e da produção. É óbvio que lá a gente está fazendo caso de uso para a cana, né? Mas pode ser aplicado para plantação de milho, de soja, enfim. Eu acho que o problema que a gente tem no campo hoje, ele é muito similar para todas as áreas do agronegócio. E a gente vê também que o agronegócio, ele tem um gap digital enorme. Quando a gente compara no Brasil o gap digital da área de varejo ou finanças com a área do campo ou construção civil, é um gap muito grande. Então, a ideia também é cobrir esse gap digital que a gente tem no nosso país. Ou seja, você, através disso, integra a cadeia, né? A cadeia de agribusiness, desde a ponta do varejo até lá, o lado da ciência. Eduardo, para você instalar, ter uma operação dessa 5G no Brasil, existe problema de sinal, problema de satélite? Existem algumas barreiras ou isso é resolvido a partir do conhecimento Ericsson? Não, é óbvio que a gente tem conversado bastante também com todas as áreas do governo. A gente tem várias barreiras, né? Acho que a primeira grande barreira a gente vai ter uma licitação de frequências, a gente usa essa frequência para colocar o serviço de 5G em cima dela. Então, o custo da frequência é algo que preocupa a gente bastante, porque o Brasil tem um histórico de custos muito altos, né, com relação às frequências que são leiloadas pelo governo. São frequências que as operadoras compram por um período de 20, 25 anos, até 30 anos, para explorar o serviço. Então, eu acho que, nesse caso, o que a gente tem que ver é o benefício que nós vamos gerar para a população. Porque se a gente tiver frequências adquiridas por um custo menor, nós vamos ter muito mais dinheiro sobrando na ponta para investir em cobertura, para cobrir mais escolas, mais cidades. O agronegócio, que é 25% quase do nosso PIB, e é completamente desconectado. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem. O outro desafio é a questão da lei das antenas. No 5G, a gente vai ter um volume maior de antenas do que a gente tem hoje. Então, a legislação para instalar uma antena é muito complicada no Brasil, porque cada cidade tem uma regra para a instalação de antena. A gente tem 5.000 municípios no Brasil, a gente tem mais de 5.000 regras, o que torna muito difícil. Tem lugares que a gente leva 1 mês ou 2 meses para instalar uma antena, mas tem outras cidades que a gente leva 2 anos. Então, é muito complexo. A gente precisa simplificar a lei das antenas. A gente tem várias sugestões para melhorar isso, olhando o que os outros países também estão fazendo. E, por último, eu acho que tem um ponto importante também, é a questão quando você... Então, é o custo das antenas, é a frequência e a questão da patente, que eu falei, da inovação. Hoje, a gente tem muita inovação no Brasil, mas, infelizmente, as nossas patentes, elas levam, José, de 10 a 14 anos, em média, para a gente tirar uma patente no Brasil. A gente precisa acelerar isso. Esse processo de ter uma rede 5G no país vai trazer muita inovação. Tem uma conexão direta de inovação com tecnologia. Então, a gente precisa aproveitar esse capital humano que a gente tem no país para tirar patentes de forma mais rápida. Então, é uma adaptação também que a gente tem que fazer na legislação que a gente tem no país. Bom, então, Eduardo, tudo é uma questão de velocidade, a velocidade está na estrutura, na frequência e tudo o que você fala. O nosso tempo está aqui terminando, mas eu levantei dados muito importantes que vocês nos enviaram, que essa smart farming, né, essa fazenda
inteligente, ela reduz em 11% custos operacionais, ela reduz em 37% o custo de análise de solo, e ela pode aumentar em 67% rendimentos das lavouras com as fazendas inteligentes. E para terminar, esses dados, nós teremos fazendas inteligentes e teremos que transformar produtores rurais em inteligentes para usar essa inteligência, né? Vocês também preveem aí investimentos educativos, etc., porque o produtor vai ter que ficar também bem mais inteligente, tá certo, Edu? Não, é um bom ponto. Esses números são dados, são estudos que foram publicados, a gente não tem ainda, é óbvio que nós vamos ter que fazer os casos de uso e aí sim averiguar qual que é a eficiência que a gente consegue em cima de cada caso de uso. Então, essa é a etapa que a gente está fazendo agora. É verdade que a gente está colocando muito mais tecnologia, tem que ter um treinamento também na ponta. Mas, por outro lado, é importante a gente ressaltar que o tempo, se a gente pega as pessoas que estão no campo no Brasil, a idade média delas é muito mais baixa do que a idade média das pessoas que estão no campo nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente tem uma idade, a gente tem bastante, são muito mais jovens, e isso ajuda muito a introdução de novas tecnologias no campo. Eu não tenho dúvida que a gente tem um potencial enorme, principalmente porque o Brasil é um país de ponta com relação ao agronegócio, e trazer o 5G para melhorar a eficiência do campo, eu acho que é fundamental para a gente manter a nossa competitividade. Sem dúvida alguma, Eduardo Ricotti. E até como informação, cooperativas começaram um movimento de Smart Coop, atraindo juventude, tem a juventude, as mulheres também do campo significam outra força inovadora. Queria agradecer muito o Eduardo Ricotta, presidente da Ericsson para o Cone Sul da América do Sul, falando do 5G, e deixar aqui tuas palavras de despedida para toda a rede Jovem Pan, Eduardo. José Luiz, é um prazer falar com vocês, um prazer falar na Jovem Pan, uma rádio que eu ouço há muito tempo, e obrigado pela oportunidade. Estou sempre aqui à disposição de todos vocês. Muito bem, obrigado e que venha 5G em velocidade. Um grande abraço. É isso aí. Obrigado, um abraço. A hora do agronegócio.